Boa noite a todos. Hoje, dia 19 de março, agora 10 para meia-noite, né? Acabou aí Chapecoense e Corinthians, válido aí pela sétima rodada, sexta rodada, né? Acho que é a sexta do Campeonato Brasileiro. E adivinhem só, o Corinthians não venceu mais uma, né? Ah, tá certo, fora de casa, mas não venceu. Agora a sequência do Corinthians é 6 jogos sem vitória, né? Esse time que é muito mal treinado, mas é muito mal treinado, entendeu? Até o Vasco lá, que tava na pior lá, contratou um treinador e os caras agora vira jogo, ganha dos outros times que são melhores, né? Treinador é tudo num time, claro, o elenco conta também, mas mentalidade de treinador muda demais um time. E a do Corinthians é o quê? Ser ridículo nos pontos corridos, né? O Dorival é um treinador que ele só presta para mata-mata, só para jogo assim. Agora, de ponto corrido, pode esquecer, porque ele não presta. É um treinador ridículo. Bom, antes de eu passar para vocês aí o que foi esse jogo aí, né? Tenebroso do Corinthians, mais um para conta, né? Desse ano, até quando? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse. É, Comente aí o que você achou do jogo também, né? E é isso, você vai estar ajudando bastante aí o meu trabalho, divulgando, o YouTube vai entender que é relevante. E, bom, sem mais delongas, né? Vamos lá, o Pardal, né? O Pardal Júnior, vamos lá, colocou Hugo Souza no gol, ele que optou por poupar o time para enfrentar o Flamengo, né? No final de semana, né? Na mente dele isso aí, vai dar muito certo, nós vamos ganhar com os reservas lá da Chapecoense e domingo nós vamos amassar o Flamengo. Na cabeça dele deve ser isso. Ou eu acho que na cabeça dele, quando ele vai falar as coisas, ou ele entra em campo, deve ter uma mosca lá voando em círculo, assim, ó, no vazio, né? E ele viaja na maionese. Mandou hoje aí Hugo Souza no gol, né? Um dos goleiros geralmente é o titular sempre. É, Dupla de zaga, aí ele colocou os reservas, colocou João Pedro Choca e André Ramalho. Lateral esquerda ele colocou o Fabrício Angileri, direita o Pedro Milans. Volante, meio campistas, né? À frente ali da linha defensiva o Alan, colocou o André e colocou o Matheus Pereira. Matheus Pereira que está retornando de lesão, né? Nesse jogo de hoje retornava de lesão, perdão. Colocou o Garro armando o time e à frente Vitinho e Yuri Alberto. Tivemos o retorno aí do Yuri, né? Por incrível que pareça, o Yuri jogou aí 90 mais os acréscimos, né? O condicionamento físico muito bom dele. E, bom, já se vê que com o Yuri Alberto é diferente, né? Tipo, a postura do time. Olha só, vou passar para vocês aí o que foi o jogo. Aos 12 minutos, o Ramalho saiu jogando bem na defesa, né? Ele serviu o Alan, ele conseguiu sair bem da marcação, o Ramalho serviu o Alan e o Alan já ligou o Garro, né? Já deu o passe. O Garro vê a ultrapassagem do André e aí ele tocou a bola no André ali no lado direito. Ele avançou com ela, né? O Yuri estava do lado esquerdo, mas o André optou por avançar com ela rumo à pequena área ali, pegou e finalizou forte. O goleiro acabou defendendo ali, né, meio que em dois tempos, porque o André finalizou forte, aí ela saiu um pouquinho do goleiro e ele pegou de novo. Aos 28 minutos, o Corinthians teve uma falta, né, e o Garro foi para a cobrança. E aí o Garro, né, caprichosamente cobrou a falta ali, ela explodiu no travessão, né, o goleiro espalma ela, ela ainda explode no travessão. E no rebote, cara, o Alan, pô, pegou do jeito que ela desceu, isolou a bola, mandou lá na lua, né? Olha só, o Corinthians teve duas chances assim, né, de criação, de finalização ao gol no primeiro tempo. No mais, ficou um jogo muito estudado, né? Tanto da Chapecoense quanto do Corinthians. O Corinthians detinha aí mais posse de bola, mas aquela posse de bola que a gente já tá de saco cheio de ver e cansado de ver, que é para trás e pro lado, para trás e pro lado.
né? Ridícula a postura desse time. Aos 45 minutos tivemos 5 minutos de acréscimo e nada mais saiu daí. Tivemos o fim do primeiro tempo. O primeiro tempo foi assim, essas duas chegadas aí do Corinthians, o Corinthians tentando ligar contra-ataque, quer dizer, furar a defesa ali da Chapecoense e a Chapecoense tentando sair nos contra-ataques. Então ficou um jogo também muito pegado ali em questão de meio campo, defesa, né? Ficou meio truncado. Fomos para o intervalo. O Corinthians jogou mal no primeiro tempo? Não, não jogou mal. Só que foi pouco, machucou pouco a Chapecoense, entendeu? Tinha que ser mais incisivo ali, tentar finalizar de fora da área. Tudo, quando o jogo é muito retrancado assim, tem que ter quem finaliza de fora da área. Ou pelo menos arriscar. Uma hora, quem sabe, né? E não, o Corinthians ele quer entrar com bola e tudo para dentro do gol. Bom, tivemos o retorno aí do segundo tempo, né? O Dorival não fez substituições, isso que é característico dele, né? Ele quer, no jeitão dele aí, nessa teimosia toda, não fez substituições. Ao meu ver aí também, não acho que, assim, ele não ter feito substituições iria mudar demais o jogo, porque depois ele acaba fazendo, né? Aí no primeiro minuto do segundo tempo, o Garro serviu o Yuri Alberto e o Yuri Alberto finaliza, né? E o goleiro defende, mas estava impedido o lance. Aos 13 minutos, o Yuri recebe uma bola, ele pega, bate forte no alto e o goleiro manda para escanteio, né? Esquentou a mão do goleiro nessa daí. Aos 22 minutos, o Dorival tirou o Matheus Pereira e o André, colocou Bidon e Ranielli. Aos 29 minutos, o Yuri recebeu em velocidade mais uma, avançou com ela, vê a ultrapassagem do Garro, né? Pô, essa foi uma jogadaça. O Yuri recebeu, ele avançou com ela para sentir da pequena área ali, né? Tinha dois ou três na marcação dele, o Garro passava embaixo, ele viu a ultrapassagem do Garro e aí ele fez certinho, cara, deu o passe pro Garro, o Garro recebeu em boa condição e aí na hora que o Garro ameaçou de finalizar, ele cortou um zagueiro que já passou lotado, né? E aí quando ele realmente finalizou, ele finalizou colocado, mas sem muita força, foi baixa e o goleiro acabou afastando. Não, o goleiro defendeu e a zaga afastou. Uma grande chance perdida do Corinthians, né? Porque nessa daí, eu acho assim, o Garro, já que ele limpou o jogador, bate no alto e forte, cara. Bate no alto e forte. Mas esse negócio de querer bater chapado no canto baixo, o goleiro tava muito próximo, cara. Ele ia defender. Aí aos 32 minutos, o Dorival tirou o Vitinho e o Milans e colocou Kaique e Mateuzinho. Tivemos 7 minutos de acréscimo, né? 6 inicialmente, mas por conta de falta, demora de jogador lá, o juiz acabou dando mais uma. E o jogo acabou, né? O Corinthians agora é o nono colocado com 9 pontos. A torcida criticou o time, né? Como é de praxe lá, quando o time não joga, não corresponde. 6 jogos aí que o Corinthians não sai com um resultado positivo, indo mal, né? Hoje foi um jogo ruim, muita gente vai falar, um empate fora de casa é bom. Pô, é bom quando você ganhou 3 antes, 4, 5 de 6 jogos, né? Ou então você ganhou 4, perdeu um e empatar esse, tá tranquilo. Agora você perder, empatar e empatar de novo, 6 jogos você não fazer 3 pontos é ridículo, né? E assim, hoje inclusive, teve aí o presidente lá da organizada lá, falando que não é o momento de que tá cansado, na verdade que tá cansado de ver esse futebolzinho ridículo, né, passe para trás pro lado, sem um propósito ali em jogo, né, sem ser ofensivo. Já tá cansado disso, mas também que não quer o Tite de volta, o Tite que foi demitido do Cruzeiro, eu também não quero saber mais do Tite no Corinthians nunca mais. Maior treinador da história, mas depois das palhaçadas que ele fez, acabou, morreu pro torcedor, né? Vai ter uns aí que vão gostar, vão querer, mas para mim, na minha opinião, o Tite nunca mais pisaria no Corinthians. E aí, não acho também que seja o momento de mandar o Dorival embora, né? Mas fica difícil sustentar ele lá, né? Com tantos resultados adversos, ideias limitadas, né? Porque ele é um treinador que ele não sabe ler jogo, ele não tem esquema tático de variação, ele tem um só e é aquele para sempre, então é complicado. É um treinador teimoso, né? Então fica difícil. Não sei o que vai acontecer aí com o Dorival.
Enfim, mas eu acho que o trabalho dele é horrível no Corinthians. Ganhou os títulos que ganhou, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. Beleza, mas isso já é passado. A página virou. E o Corinthians está em nono colocado no Brasileiro. Com 6 partidas, né? Você ter 9 pontos. É que 6 partidas já contando as do Paulista, né? Se não me engano. E aí, 6 partidas que o Corinthians não faz 3 pontos, cara. É ridículo isso. O time no segundo tempo, o segundo tempo foi bem melhor, porque os dois times se propuseram a jogar. O Corinthians saiu, tentou ali, nas vezes, né? Teve a do Garro, teve umas finalizações do Yuri, teve cruzamento na área. E o goleiro da Chapecoense fez algumas defesas. Também do lado do Corinthians, após alguns erros, a Chapecoense armou o contra-ataque, finalizou, o Hugo teve que salvar lá algumas finalizações, né? Teve uma que o cara deu um balaço lá, ele foi, voou na bola lá e mandou para escanteio. Fez uma boa defesa, ajudou bastante. E, bom, agora fim de semana a gente pega o Flamengo, né? Flamengo que ganhou hoje mais cedo, agora a gente vai enfrentar o Flamengo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians que volta aí aos seus domínios depois de duas partidas, na verdade, né? Que teve a Coritiba, que foi aquela vergonha lá, aquele fiasco, perdeu, Santos fora e Chapecoense fora. Agora volta para casa de novo. E assim, esse time precisa dar resposta, né? A torcida cobrou lá no final do jogo, com toda a razão. Esse time não joga nada, não apresenta nada, é inefetivo, né? É ridículo. Parte boa do jogo de hoje. Yuri Alberto, o retorno dele, é um jogador que agrega muito, né? O time adversário já fica ali com o que há mais ali de atenção, né? Porque sabe que sobrar uma bola ali para ele em boa condição, ele vai finalizar, pode fazer o gol. Então, nos ajuda muito, o time fica mais ofensivo com ele. Em comparação aos outros jogos, o Corinthians jogou fora hoje. E foi ali, teve finalizações ao gol, né? Diferente do jogo contra o Coritiba em casa, que deu um chute no gol, que foi uma bicicleta que o Garro tentou, né? Hoje já produziu um pouco mais. Contra o Santos, poderia ter ganhado, poderia ter saído vitorioso do clássico. Mas o Gabriel Paulista fez uma lambança lá que custou o resultado. Então, esse time ele precisa ter ciência e consciência do que faz em campo. Não adianta ficar dando passe errado, passe para trás e para o lado e achar. E o Corinthians é assim. O time que enfrenta o Corinthians, ele se fecha, ele joga certinho na defesa. O Corinthians tem enormes dificuldades. Por quê? Porque o nosso treinador, ele não sabe ler jogo, ele não sabe ter tática, ele não sabe variar, né? De modo que você surpreenda o seu adversário. É sempre aquilo. Então o Corinthians é um clube, é um time muito previsível. O time adversário baixa as linhas, fica fechadinho, o Corinthians não cria. Pode deixar o Corinthians com a bola, 80, 90% de posse. Não cria, não faz. É batata isso aí, entendeu? Então eu acho que o Dorival ele tem que abrir o olho dele aí. Esses jogadores aí também tem que ter mais vontade, tem que fazer por onde, correr mais. Tem jogador aí que não merece vestir a camisa do Corinthians, né? Que não agrega em nada. Então tudo isso precisa ser arrumado para que a gente não sofra esse ano no Campeonato Brasileiro, porque já começou ruim, né? Já não está muito bom. Se não abrir o olho, a situação só piora. Hoje também tivemos aí o sorteio da Libertadores. O Corinthians vai enfrentar Santa Fé, Penharol, que caíram no mesmo grupo. Santa Fé, Penharol e Platense, se não me engano, e o Corinthians, né? São esses os times aí do grupo do Corinthians. O Corinthians que ficou no grupo E. É um bom grupo. Eu acho que o adversário assim, mais complicado é o Penharol, né? Pela tradição, pelo tamanho do adversário, né? A gente sabe que todos os jogos sul-americanos de Libertadores são difíceis, ainda mais para o Corinthians, né? Mas o Penharol é o que dá mais trabalho, assim, né? Em questão de histórico e tudo mais. Os outros adversários pode ser que surpreenda, né? A Libertadores é um campeonato muito difícil, apesar de terem alguns times mais fracos. Enfim, mas eu achei que foi um bom grupo aí pro Corinthians, né? Agora o Corinthians, se eu não me engano, essa noite o elenco vai dormir lá em Chapecó, volta amanhã para São Paulo, treina acho que o resto da amanhã à tarde e vai ter o sábado e domingo já enfrenta o Flamengo. Eu espero que essa chave
desse treinador pardal e desses jogadores virem, né? E que domingo a gente possa fazer uma grande exibição e voltar a pontuar aí no Campeonato Brasileiro, fazendo um bom jogo, tendo raça, vontade, não esse sono todo que vem demonstrando aí em todos os jogos, tá certo? Bom, então é isso. Um bom resto de semana a vocês aí, a todos. Um grande abraço e até o domingo no pós-jogo.